Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Antes de fazermos o penúltimo estudo de quarta-feira do ano, hoje, 23 de dezembro de 2020, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por este belo dia e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos ainda de estudarmos a Tua Palavra. Peço a Tua bênção para a Tua Palavra. Peço-te perdão para os nossos pecados. Peço-te por este mundo que desconhece a Tua graça e desconhece o amor Teu manifestado em Jesus. Ajuda a Tua igreja, o Teu povo, a procurar através das suas vidas o bom testemunho, manifestar o Teu grande amor. Pedimos-te pelo mundo, pedimos-te pelo Brasil, pedimos-te por nossas autoridades, pedimos-te misericórdia por nossas vidas e perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Você já enfrentou tempestades na vida? Já? Você está enfrentando tempestades na vida? Já? Vamos refletir um pouco sobre este assunto neste momento. Mas antes gostaria de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 27, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Estavam em crise, estavam enfrentando a tempestade. O socorro de Jesus veio ao encontro deles e eles tiveram medo. Mas Jesus disse: Não tenham medo, sou eu, tenham bom ânimo, podem ficar firmes aí, que o socorro chegou. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que este mundo em que nós vivemos, irmãos, não gostaria de dizer isto, mas é verdade, ele é um vale de lágrimas. Choramos ao vermos que a tempestade ou as tempestades estão açoitando as nossas vidas. Ninguém, absolutamente ninguém, vive totalmente feliz. Todo ser humano sofre. O único meio de suportar as agruras da vida, eu diria que consiste em todos nós compreendermos pelo menos 3 verdades muito claras ensinadas pela palavra de Deus. A primeira verdade é que nós temos que encarar que as tempestades da vida são inevitáveis. É como uma tempestade normal, ela vem no momento em que menos esperamos. Ela vem no momento em que estamos despreparados. Ela vem no momento que talvez não tenhamos proteção. Mas ela vem, ou elas vêm. Elas são inevitáveis. Elas vêm sobre todos. Vêm sobre os maus, vêm sobre os bons, vêm sobre todos. As tempestades vêm em consequência do pecado. Se o nosso primeiro pai não tivesse pecado, nós hoje, seus descendentes, não enfrentaríamos as tempestades. Mas estando sob o domínio do pecado, estamos sujeitos a contratempos que nos sobrevêm. Temos aqui na palavra alguns exemplos daqueles que enfrentaram as tempestades. Por exemplo, os discípulos no mar, como acabamos de ver. Eles ficaram com medo, não é? João, o Batista, foi preso, foi encarcerado.
Herodes mandou cortar o pescoço dele. Enfrentou tempestade. E fatal, humanamente falando, fatal para a sua vida. Os apóstolos enfrentaram tempestades. Mais especificamente, o apóstolo Paulo enfrentou várias delas em sua vida. Maria, a mãe de Jesus, presenciou o martírio do filho, a crucificação do filho, a morte do seu bendito filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns pensam que quando passamos por tempestade, é sinal de que Deus não está conosco. Isso é um engano. Isso é o engano. O Jó era um homem que agradava a Deus em tudo. E, no entanto, passou por grandes provas. Eu acho que uma das provas maiores que ele passou foi a perda da sua família toda. Perdeu seus filhos e perdeu a sua mulher, porque a sua mulher foi embora. Ele ficou absolutamente sozinho. E, na verdade, Jó não tinha desobedecido a Deus. Jó era um servo obediente ao Senhor. Uma outra verdade, a primeira verdade é que as tempestades são inevitáveis. Uma outra verdade é que nas tempestades da vida é difícil para nós, mas com toda certeza, Jesus, o nosso companheiro, o nosso Senhor, o nosso Salvador, sempre está do nosso lado. E em Ele estando do nosso lado, a gente vê, por exemplo, que primeiramente Ele ordenou os discípulos para que fossem para o outro lado, atravessassem o mar, enquanto Ele ia orar. E nesse íntere veio a tempestade. Mas Jesus está sempre do lado dos seus. E em estando do lado dos seus, embora seja difícil para nós, eu quero que saibamos que Jesus vê tudo. Por exemplo, Jesus viu os israelitas no Egito, lá em Êxodo 3:7. Jesus estava vendo o sofrimento do seu povo. Jesus estava vendo o sofrimento dos seus filhos. Jesus sabe tudo o que se passa neste mundo com os seus filhos. Ele sabe o que se passa com você. Ele sabe o que se passa comigo. Ele conhece a dor do nosso coração. Ele conhece a dor da nossa alma. Ele sabe tudo. Ele sabe o nosso endereço. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe onde nós moramos. Ele conhece o José e ele conhece o João. Ele conhece a Maria, etc, etc. Jesus está ao lado dos seus nas provações. Em Mateus 28:20, Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Nos momentos bons e nos momentos maus. Jesus estava com Daniel e com os seus companheiros. Jesus estava com os companheiros de Daniel na fornalha. Jesus estava com Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. Jesus não deixou que ele fosse comido pelos leões. Jesus guardou o seu servo. E a última verdade que gostaríamos de frisar é que as tempestades da vida muitas vezes são bênçãos, embora no momento da dor seja muito difícil para nós. As tempestades são meios de que Deus se serve para nos trazer para mais perto dele. Há aqueles que infelizmente não aguentam e se afastam, mas para nós, os seus servos, pode ser um meio para nos trazer para mais perto dele. Se tudo corresse bem na vida, provavelmente nós nos esqueceríamos de Deus. Vemos lá Jesus contando a parábola de um rico maluco que disse assim: alma, tens em depósito muitos bens, tem em depósito recursos para viver toda a sua vida. Come, bebe, goza a vida, aproveita. Jesus falou: louco, como você é louco. As tempestades podem ser bênção não só para nós, mas para aqueles que nos cercam também. Devemos receber as tempestades da vida
com resignação. Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual deve ser a nossa atitude diante das tempestades da vida? De Jesus. Jesus sabia que morreria, que passaria por uma morte brutal. E na sua oração lá no Getsêmani, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu peço a você, que está passando por uma provação neste momento, que se ajoelhe e peça a Deus que o ajude, que o fortaleça e que lhe dê forças, sabendo que o Senhor sempre está presente. E se você está enfrentando tentações, provações, pecados na vida, entregue a Jesus. Agora, nesse momento, se ajoelhe e fale com o Senhor. Busque realizar a sua vontade para a sua vida. Que Deus abençoe você, sua família e a sua vida espiritual. Amém.